Elemento gramatical. Elemento gramatical é o texto, interpretação de texto. É você pegar a sentença e ler. É a interpretação, é a primeira que sempre você vai utilizar. Ela muitas das vezes você vai conseguir esgotar toda a interpretação apenas com a leitura. Por exemplo, esse caso aqui, ele não me trouxe dúvidas. Resolvi apenas com o elemento gramatical, só com a interpretação de texto. Eu já sei o que eu preciso apurar, como que eu tenho que apurar e acabou. Não tenho que fazer mais nada. Só que o elemento gramatical, mesmo tempo que ele é o primeiro que nós vamos utilizar, é o principal e na maior parte das vezes vai ser o único, ele é o mais pobre. Por que eu digo pobre? Porque ele não exige tanta complexidade no seu uso. Basta você ler. Só que ao mesmo tempo, se a sentença for omissa em algum ponto e você precisar de algum dado extra para conseguir finalizar a sua liquidação, ou você ficou em dúvida na decisão do juiz e as partes não opuseram o embargo de declaração, você vai ter que passar a utilizar os outros elementos, que aí é a outra categoria dos elementos lógicos. Lógico, gente, é a lógica, é bom senso. Dentro dos elementos lógicos, nós temos o racional, que é aquele que você vai usar a razão. Você vai falar, olha, usando o bom senso, como o reclamante pediu isso na inicial, como o juiz na fundamentação alegou isso, como a empresa na sua defesa negou isso, o que está decidindo aí é isso. Você monta a sua argumentação. O outro que nós temos é o sistemático. Esse sistemático eu adoro usar, porque a sentença ela não pode ser interpretada como uma decisão judicial solta. O juiz vem e decide ali e a gente interpreta aquilo como algo solto, desconexo tanto com o processo quanto com as outras normas que existem. Então, por exemplo, chega ali o juiz e escreve, olha, condena a empresa a pagar horas extras. Aí a reclamada vem e fala, olha, o juiz não colocou ali para aplicar o adicional de 50%, ele falou apenas horas extras. Aí você entra com o sistemático, fala, olha, como ele fez menção às horas extras, por se tratar de hora extra, a Constituição Federal e o artigo 59, salvo engano, da CLT, tratam que as horas extras devem ser quitadas com, no mínimo, 50%. Então, esse sistemático, ele traz a sentença para um conjunto de ordens jurídicas, do ordenamento jurídico. Depois nós temos o teleológico. O que é o teleológico? Você vai fazer a interpretação de acordo com a finalidade da norma. Para que se criou o adicional noturno? O adicional noturno ele foi criado como uma forma de contraprestação financeira pelo aquele empregado que trabalha no horário noturno, que ele é mais penoso para o empregado. Então, beleza, se eu tenho essa norma e além disso, além do adicional noturno, a própria lei determina que a hora noturna ela é menor do que a hora relógio e ainda tem a questão da prorrogação em alguns casos, então mesmo que a sentença não trate disso, eu posso entender que, como ele está tratando do adicional noturno, como a finalidade da norma é essa, de dar essa garantia ao empregado, eu posso tentar brigar. É a finalidade. Teleológico significa isso, é a finalidade da norma, o objetivo dela, o motivo que ela foi criada, qual o bem jurídico que ela tutelou. E por fim nós temos o histórico. Ele é mais raro de acontecer, mas, por exemplo, se você for fazer a análise de um caso antigo, lá daquela época que teve aqueles bloqueios na conta poupança, plano Collor, plano Bresser, uma coisa assim, que a sentença ela é omissa. E para você fazer o cálculo, você precisa retornar à história, a entender como aconteceram as coisas lá atrás. É a mesma coisa se daqui 10 anos a gente for fazer algum tipo de cálculo com base nessas regras pontuais que foram criadas em razão do Covid. Então, para a gente calcular essas informações, a gente vai precisar remeter a esse dado histórico.